que tá falando errado, ou pede de um jeito. Nós entendemos que você tá 24 horas com a criança, então você sabe que aquela criança quer água. Sim. Mas assim, quando começa a falar muito errado, assim, quais são os primeiros sinais que as mães têm que ficar alerta que, opa, precisa ser avaliada essa criança? Porque o que acontece? Muitas mães acham que é porque é pequenininho, tem 2 aninhos, 3 aninhos e tá tudo certo. Fala errado porque fala errado que tá aprendendo a fala. Mas tem alguns sinais aí que vai ficando muito acentuado. Sim. E aí a mãe tem que acender a luzinha vermelhinha de atenção quando? Tá. Você pode orientar, por favor? Sim, com certeza. Existe o esperado para o desenvolvimento de fala e linguagem, né? Então, em torno de 1 ano, por exemplo, a criança já deve estar falando algumas palavrinhas. Então, por exemplo, bola, mamã, papá. Se a criança passa dessa faixa etária e não estar falando nada, né? Não tá emitindo nada, só tá emitindo babá, isso já é um sinal. É que nem eu brinco, né? A conversação dos Minions. Isso. Isso já é um sinal, tá? 1 ano. Com 1 ano, Tá. Agora a criança já digamos que tem 3 anos, tá? E a criança, ela fala algumas palavras errado e isso chama a atenção da mãe, ela precisa ir para um fonoaudiólogo, porque cada faixa etária esperada para a criança aprende um sonzinho. Então, eu vou te dar um exemplo. Por favor. A mãe tá com uma filha de uns 4 anos e essa criança, ela fala igual Cebolinha, tá? Helado, abrir, fleis. Ela tá com 4 anos. Ela vai passar pro fonoaudiólogo e o fonoaudiólogo, ele tende a orientar que aquela criança tá de acordo com a faixa etária. Mas como assim se ela fala errado? Por quê? Porque o R de abrir, de barata, ele é o último som a ser adquirido pela criança. Ai, gente, que interessante. Então, ele tem até os 6 anos pra aprender. Então, gente, mamães, prestem atenção. O R tá tudo ok. Tá tudo ok. Com o R, por favor. Tem até 6 anos. Então, muitas mães... Que era mais difícil para as crianças. Muitas mães, elas vêm perguntar isso. Nossa, mas meu filho fala igual Cebolinha. Mas ele é pequenininho. Então, até os 6 anos, a mãe pode ficar tranquila. Tá dentro do contexto. Uma outra característica que pode também dar o alerta na mãezinha. Se o filho, ele vai articular, ele trava, não consegue articular, mexer a boca direito, né? Isso pode ser uma apraxia de fala. Não conseguir emitir... O que é apraxia de fala, tia? A apraxia de fala, ela é a dificuldade em fazer o movimento da boca. Praxia é movimento. Apraxia. Apraxia porque dói, é travado, é durinho, é o quê? O que acontece quando essa apraxia acontece? É questão neurológica, tá? Não sente dor. Não tem nada a ver com... tô com dor, não consigo mexer. Não tem nada relacionado, tá? É uma dificuldade mesmo neurológica, que a criança tem dificuldade de fazer os movimentos corretos, porque assim... A língua é um indutor, inclusive, a língua ajuda, né? Como assim? Não entendi, desculpa. Pra fala, né? A Isso. língua, ela é bem... Porque assim, na hora que a gente vai emitir uma palavra, digamos que eu vou falar tudo bem, tá? Tá. Tudo bem. Minha língua vai lá em cima. A boca tem que fechar pra eu fazer o tudo bem. Ó o movimento que minha boca precisou fazer. Fechou o lábio, levantou a língua, fechou aqui, movimentou a mandíbula, né? Ó. A gente não presta atenção porque é orgânico, é muito Exatamente. natural. Então, exige muito do nosso cérebro. Além de que, na hora que você vai falar, você tem a questão também respiratória. Então, você precisa sincronizar os movimentos, a respiração. E quando o cérebro ele não consegue realizar essa sincronia de movimentos, existe a Aí vira essa bagunça. Existe essa dificuldade de articular. Um quebra-cabeça que ficou embaralhado ali. Exatamente. Posso dar um exemplo? Por favor. De um paciente meu, né, que eu até tô atendendo, inclusive esse é o aplicativo dele. Ele tem a apraxia de fala. Eu até gravei um videozinho, vou pedir para mostrar na telinha. Ele tem essa apraxia de fala, né? Vamos ignorar a questão dele ter apraxia e não conseguir fazer direito o movimento? Não. Se ele tem essa dificuldade, eu posso trabalhar para que ele aprenda a realizar alguns sonzinhos, certo? Mas, como existe essa dificuldade, eu coloco a comunicação alternativa. Acho que é probleminha no vídeo lá.
Tá, eu mostro qualquer coisa no meu celular. Tá. Eu vou utilizar a comunicação alternativa para ajudar ele a se comunicar no dia a dia, mas eu não ignoro essa apraxia. Continuo estimulando ele para que ele consiga aprender a realizar os movimentos, né, dos sonzinhos. Então aqui eu vou dar um modelo. Ele queria manga, né? Mas ele não consegue produzir a frase eu quero manga, que é muito difícil para ele, porque ele tem essa defasagem na articulação, né? Então ele tem o aparelho o iPad, a comunicação alternativa, e ali ele solicita para mim que ele quer manga. Vou colocar aqui, ver se dá pra... Olha lá. O Vini vai colocar aqui, ajustar mais pertinho. Isso. Você quer manga? E como que pede? Eu quero manga. Eu quero. Muito bem. E aí ele recebe a manga. Então, assim, teve a dificuldade de articular, então ele utilizou a comunicação alternativa dele para poder solicitar para mim o que ele queria. Ah, que legal. Isso Muito é bacana. Ô Ellen, tem um pai que me fez uma pergunta, tá vendo algumas perguntas aqui? Uhum. Ele quer saber sobre como é que a criança se comunica para ir ao banheiro. Quando ela não é verbal, mas tem algum sinal, alguma coisa. Como é que a gente ensina essa criança com figura, ou de alguma maneira, como é que é feito para que ela sinalize que quer ou fazer xixi, ou fazer cocô, enfim? Sim. Temos a comunicação alternativa que é montada para ela. Vai ter ali na primeira página a figura do banheirinho, né? Então a criança vai sinalizar. Acontece que algumas crianças, na hora de utilizar o banheiro, elas não sabem a sequência que tem que seguir, né? Então, utilizei o banheiro, e agora, o que eu faço? Né? Lavo minha mão, vou no sabonete. Então, para auxiliar ela a utilizar o banheiro, existem um apoio visual, que a gente chama. A gente pode grudar no banheirinho para auxiliar. Eu já deixo lá Deixo. Eu chamo como PEX. Como chama? Então, como é que chama essa? Como é que chama esse cartazinho que a gente... Esse daqui, a gente fala a comunicação alternativa no geral, tá? É que esse daqui, especialmente essa figura, é do PEX. Mas é um apoio visual que a gente utiliza para auxiliar a criança na sequência de alguma atividade da vida diária. Tá. Então, por exemplo, aqui eu imprimi, coloquei lá do lado da privada, do lado da onde ele possa visualizar a sequência do que ele tem que fazer quando ele vai fazer xixi. Então, ele mostrou pro pai, através da comunicação alternativa, que ele quer ir no banheiro. O pai levou ele no banheiro e lá vai ter a figura para auxiliar ele o processo até ele sair de novo do banheiro. Então, ele fez xixi, né? Ou ele vai sentar, enfim. Depois, ele vai ter que limpar. Então, aqui tem a imagem visual para facilitar, porque às vezes, o que acontece? Eu posso chegar e falar pro meu filho: filho, limpar. Mas como ele não tem a compreensão adequada, às vezes ele vai olhar para mim e não vai fazer nada. Então, por isso que é importante ter o apoio visual, para facilitar na compreensão daquela criança, né? Então, limpar, jogar papel no cesto. Então, vai estar ali mostrando a imagem que ele tem que jogar lá. Exatamente. E depois apertar a descarga. Então, é importante ter sempre esse apoio visual para auxiliar as crianças na atividade de vida diária, né? Assim como também, por exemplo, a mãe quer introduzir aquela criança atividades de como arrumar a cama, lavar uma louça. A gente pode fazer a figurinha lá, de passo a passo, como que lavar a louça, deixar ali naquele ambiente, que é a cozinha, para o paciente, para aquela criança conseguir fazer aquelas tarefas. Como arrumar a cama, ensinar, né? Guardar os brinquedos. Eu acho que essas coisas pequenininhas, eu acho que a gente tem que ir introduzindo aos poucos, né? Para que ela vá se norteando mas assim, qual é o grau de maior dificuldade que as mães enfrentam? Você que trabalha com essas crianças muito de perto, quais são as problemáticas mais difíceis que você encontra no consultório?
Isso com os pacientes, por exemplo, com autismo? Não, assim, geral. né, as crianças no geral, quais são as demandas, assim, que mais repetidamente acontece. Grau geral das crianças? Ó, na maioria das vezes é referente a relatar coisas, então a criança tem dificuldade em estruturar a linguagem, estruturar a fala. Contar o que aconteceu. Contar o que aconteceu no dia a dia. Então, um exemplo típico que eu recebo muito. Meu filho, ele chega da escola e eu pergunto o que aconteceu e ele não sabe me contar. Só se eu perguntar assim, filho, você brincou? E o filho responde sim ou não. Isso vem muito pra mim. Batata. Isso é o que mais acontece. O que mais acontece. E a gente precisa saber o que aconteceu. Exatamente. Porque como é que eles só vão responder se a gente perguntar? Os pais ficam muito receiosos, né? Porque às vezes acontece da criança voltar com machucado, a professora relata o que aconteceu, mas o pai quer saber, né? Quer que a criança fale, reconte. E aí acontece muito da criança não saber estruturar. E aí é interessante porque dentro da terapia, né, com as crianças a gente usa muito lúdico. Isso aqui que tá aqui, né? Então na terapia a gente auxilia a criança a conseguir se expressar melhor. Então a gente utiliza historinha, o brincar, como a gente fez aqui da comidinha, a gente questiona muito o que a criança tá fazendo, para ela aos pouquinhos conseguir relatar o que ela tá fazendo. Então o lúdico é o nosso parceiro ali e é algo que a gente pede muito para os pais utilizarem em casa, né? A criança tem muito brinquedo, então a gente pede para usar isso ao favor na hora de ensinar aquela criança a relatar os fatos do dia a dia. Outra coisa também que vem muito é a questão do comportamento, né? Quando se trata das crianças com o TEA, né, o autismo, da criança tá no mercado e se jogar, não entende que não pode comprar aquilo, ou às vezes a criança quer muito alguma coisa, mas não fala, só se joga. Toda vez que entra naquele corredor do mercado, se joga. E aí, pra gente cuidar desse comportamento, a gente precisa ter o auxílio de um psicólogo, né, comportamental, que trabalha essa questão do comportamento da criança, e junto com o fonoaudiólogo para auxiliar na parte da comunicação. Então, o psicólogo, ele vai analisar o porquê o paciente, ele apresenta aquele comportamento, quando ele apresenta aquele comportamento, e o fonoaudiólogo vem introduzir para ensinar aquele paciente que ele não precisa deitar, se jogar no meio do mercado para pedir, né? Ele pode ou falar a palavrinha, ou ele pode apontar, que é o meio de comunicação, ele pode mostrar a figura. Então, é um trabalho em conjunto para auxiliar nessa fala daquele paciente que está tendo um comportamento inadequado, né? Em um ambiente que é público, enfim. Isso é muito, 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 muito interessante. Sim. E assim, o que você orientaria para essas mães agora, assim, por exemplo, que está nos assistindo agora, que está percebendo que tem algo, como é que faz para te achar? A sua mãe trabalha com você, né? Que vocês trabalham juntas. Você tem um trabalho na PAI, mas você tem sua clínica, né? Isso. Paralelamente, assim. E fala um pouquinho também do trabalho da sua mãe, vocês duas em conjunto, o que acontece, o que vocês podem fazer para ajudar essas mães. O que vocês já fazem que elas falam, nossa, eu vou procurar a Andréia. Nossa, eu vou procurar a Ellen. Né? Sim. Fala um pouquinho. Já faz seu merchan, meu bem. Pra quem não sabe, ficar sabendo. Sim. Tem o meu Instagram, né? Pode entrar em contato comigo pra trocar ideias, saber se o seu filho apresenta algo que eu possa estar auxiliando. Então, meu Instagram é Ellen Matos, com 2 S no final. Matos. Isso, Matos. E eu e minha mãe, a gente tem um espaço, né, no Jardim Albatroz. Que fica onde? Que local ali? Fica ali perto da Sodimac, Avenida Albatroz. Avenida 19 de Maio, ali no Albatroz, no bairro Albatroz. Minha mãe é neuropsicopedagoga e eu sou fonoaudióloga. A queridaça que eu amo de paixão. Sim. E minha mãe, ela trabalha também com a parte infantil, né? Ela trabalha mais com a questão motora, né? Quando a criança tem dificuldades no motor, e também relacionado à parte de leitura e escrita.
Ela trabalha nessa parte. Eu trabalho mais com a parte voltada à comunicação. Por mais que a fonoaudiologia tenha a área de leitura e escrita, eu sou da área de linguagem, comunicação. Então vocês dividiram as tarefas. Dividimos. A gente trabalha em conjunto. Que ótimo. Geralmente o paciente ele vem pra mim, né? Primeiro. Com a dificuldade, geralmente na fala. Eu avalio aquela criança. Se eu vejo que a criança ela tem uma dificuldade ali de pegar um lápis na hora que ela tá desenhando, contando a historinha pra mim, eu sei que eu preciso encaminhar pra neuropsicopedagoga pra avaliar aquelas questões. Mamãe. Isso, pra minha delícia. mãe. A questão, por exemplo, se eu tô brincando com a criança e percebo que ela não tem equilíbrio, a gente tá brincando lá de amarelinha, ou de fazer algum circuito. Ou, por exemplo, um autista que anda muito na ponta dos pés. Também. Né? Anda muito Isso. É até interessante que dentro de pacientes que apresentam esse tipo de andar, do caminhar, locomoção. tem a psicopedagoga, pode auxiliar, mas o especialista ideal é o terapeuta ocupacional. Ele trabalha com esse andar, o pegar objetos, tudo que envolve atividades de vida diária, que é o andar, o comer, o tomar banho, é relacionado com a parte de terapia ocupacional. Que vocês também resolvem ali e avaliam o que precisa. Então, na verdade, o ideal é encaminhar. Então, a gente encaminha. Então, vocês avaliam, vê que precisa, Isso. e aí vocês... E a gente encaminha para esse profissional. Que legal. Né, para conseguir avaliar Mas mais vocês já minuciosamente. dão aquele start pra mãe que precisa também de mais um complemento aí. Isso. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto, né? Se a gente vê a necessidade de outro profissional, a gente Vocês faz atendem todos os dias, qualquer horário, é fácil, quiser passar a rede social da sua mãe também, fique à vontade. Os atendimentos no espaço de vocês, que fica ali no Albatroz, é todos os dias? É com um horário marcado. Tá. Isso, com horário marcado. No momento eu dei uma pausinha por conta do meu Bebê. filho que nasceu, né? Como então é que ele chama? É Pedro. O Pedrão chegou aí com tudo. Isso. E roubou a cena de todo mundo. Roubou. Agora quem toma conta do meu tempo é ele. Então, dei uma pausinha, né? Mas nossos atendimentos são com horário marcado. Então tem o horário erro. que a gente marca, a gente tá lá com o paciente para atender. Tá. Então, só para especificar, não fica aberto ao Não. público para chegar lá e agendar ou ter uma secretária lá. Não, ligou, entrou em contato com vocês vão Isso. atender, fazer a anamnese, né? Isso. Tal, direitinho. Meu contato é 13 Isso. 99600 5282. 13 99600 5282. 13 99600. 5282. Ó, Isso. facinho, gente. Então, vocês entram em contato com a Ellen Matos ou acha ela nas redes sociais. É muito legal, vão lá conhecer o espaço dela. E mesmo que pelo WhatsApp alguma orientação, carinhosamente, ela Sim, pode até dar uma demoradinha por causa do exatamente. Pedro. O Pedrão tá na área. Mas ela, com certeza, tanto ela quanto a mãe dela Sim. são duas fofas queridaças que eu gosto muito, que eu quero levar pra vida. E eu tenho certeza que elas não vão deixar vocês Com certeza sem uma palavra. Alguma coisa elas vão falar, porque elas trabalham por amor, não é só pelo dinheiro. Tenho certeza disso. E alguma orientação, e se elas não puderem, né, porque a gente não sabe tudo e não pode tudo. Mas se elas não puderem, com certeza elas vão indicar o melhor profissional, aquela pessoa de confiança que elas sabem que vai poder ajudar você da melhor maneira possível. Isso é magnífico. Isso. Eu vou finalizando por aqui, eu vou deixar o final para você falar, os microfones abertos para você. Eu quero agradecer a minha equipe aqui da Pré-FM, obrigada pelo carinho, Filhote e Vini Brasil, que eu brinco que eu e ele somos a equipe de 10 pessoas. Gratidão, filho, te amo, obrigada por tudo. E Dom, é pra você, Dom. Dom tá fazendo aí amanhã 4 aninhos. É pra você, Dom, é por você, Dom. Te amo infinitamente. Ellen, por favor. Muito obrigada pelo convite, né? Agradeço. Você, Lu, e o Vini também. É um prazer estar aqui pela segunda vez. Que venha muitas Eu outras amo vezes. estar Ai, nesse que ambiente, delícia. é muito acolhedor, é muito Obrigada. gostoso estar aqui. E o mais importante, passar o conhecimento para quem está nos assistindo, né? Em especial, quem quiser pode me contatar. Eu gosto muito de orientar naquilo que tá na medida ali do possível. Oriento pelo WhatsApp. É um enorme prazer para mim estar ajudando outras mães, outras famílias. Isso é muito gratificante, né, para mim. Qualquer dúvida que vocês tenham referente a esse assunto, pode me enviar, tá bom? E é isso.
Muito obrigada. Um beijo carinhoso pra mamãe. Deus Sim. abençoe. Feliz 2024. Pra E logo, nós. logo estará você e a mamãe aqui novamente. Vamos Sim. já agendar. A dupla é imbatível, as duas. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe. Ótima terça-feira pra vocês. Ótimo final de noite. E que amanhã seja incrível, que a semana seja magnífica. Fiquem com Deus.